Amém, amém, boa noite, queridos. Eu não sei se alguém está contando, mas eu acho que é a minha quarta, quinta coinonia. Quarta? Quem falou quarta? Mas enfim, a nossa relação vai desde 2007. Que glorioso isso, puxa, isso é tão especial. Alguns de vocês, não, todo mundo já nasceu em 2007, já tinha nascido, mas alguns talvez eram bem menores, né? Mas glória ao Senhor. Vamos ler alguns textos para nortear esse nosso momento. Talvez vai ser bom, não sei, Bíblia, aplicativo, mas eu vou começar com 3 textos bastante conhecidos. Romanos 10, versículo 9, 1 João 2, versículo 23, para quem está anotando, e Mateus 7, versículo 21. Romanos 10, 9, 1 João 2, 23 e Mateus 7, 21. Para começarmos, que o Senhor seja mais uma vez bondoso, mais uma vez Ele honre o seu nome, nos presenteando com revelação, convicção, transformação, para a glória do Senhor Jesus. Romanos 10, versículo 9, palavras do apóstolo Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo, bastante conhecidas. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. 1 João 2, 23, diz também que todo o que nega o Filho, também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. E Mateus 7, 21, palavras do Senhor Jesus enquanto Ele esteve encarnado no nosso meio: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Uau. Inconformados. É muito bom que sejamos inconformados, mas isso por si só não é o bastante, tá? Não basta apenas ser alguém inconformado. Não concordar com o estado das coisas não é o suficiente, gente. Não é o bastante. Porque o inconformismo bíblico saudável leva a gente para uma reação. O inconformismo bíblico nos leva a um novo jeito de ser, a uma nova forma. Nos leva à ação. Nosso inconformismo precisa levar a gente para aquele lugar onde nos tornamos sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor. Porque, convenhamos, é relativamente fácil ser um inconformado. Sabe alguém que não concorda com as coisas? É fácil, e não é esse o objetivo. Não basta apenas entender que algo está errado e aí deixar a coisa como está. Na verdade, isso é um ato conformista. Não concordar com o estado das coisas e fazer nada é o mesmo que ser alguém que está satisfeito com o estado das coisas, um conformado. Por isso o inconformismo bíblico, ele nos leva além, nos leva a romper. O inconformismo bíblico nos leva a mudanças.
E como é que as mudanças acontecem? Como é que a transformação passa a ser realidade nas nossas vidas? Como? Como é que acontece mudança? Segundo o texto bíblico, a partir da renovação das nossas mentes. Quando a nossa mente é renovada, quando passamos a pensar de forma diferente, passamos então a agir de forma diferente. Quando você tem uma mente renovada, quando você passa a ter um novo ponto de vista, você passa a ser uma nova pessoa. A mente renovada muda quem a gente é. Romanos 12, 1, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o seu corpo, o vosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Espera aí, a nossa mente está envolvida no culto? Né? E não vos conformeis com este século, não sejam conformados com este tempo, com este mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Sejam transformados através da renovação da mente. A transformação acontece pela renovação da mente. E essa palavra transformação, no texto agora de Romanos 12, 2, que a gente acabou de ler, essa palavra transformação no grego é a mesma palavra que originou a palavra em português metamorfose. É a mesma palavra. Metamorfoses é uma transformação radical, drástica, poderosa, gloriosa. E a palavra metamorfoses é usada apenas uma vez nos evangelhos, em um único episódio, no Monte da Transfiguração. O que a gente traduziu como transfiguração, metamorfoses, é a mesma palavra que a gente usou para traduzir transformação em Romanos 12, 2. No Monte da Transfiguração, a Bíblia diz lá em Mateus 17, 2, que a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que o rosto dele brilhava como o sol. Quantos segundos você aguenta olhando para o sol? Brilhava, radiante como o sol, e as suas roupas tornaram-se brancas como a luz, glorioso. E é isso que uma mente renovada faz. A mente renovada nos transfigura, nos transforma de tal forma que passamos a ser gloriosamente irreconhecíveis. Não é à toa que existe uma batalha pela nossa mente. Uma batalha constante pelos nossos pensamentos. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século, que o Deus dessa era, que o nosso inimigo cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho. Uma batalha. E Jesus disse lá em Mateus 13, 19, explicando a parábola do semeador, ele disse que quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, então o maligno vem e lhe arranca o que lhe foi semeado no seu coração. A renovação da mente é algo presente na conversão.
E se a gente sabe que existe uma batalha pela nossa mente sendo travada, a gente precisa manter. Essa manutenção da mente renovada é o nosso exercício. É o exercício de todo aquele que sabe, que entende, que enxerga que este mundo caído batalha pela nossa mente, por como entendemos as coisas. E não é à toa que a Bíblia então vai nos dizer lá em Filipenses 4:8, o quê? Que tudo o que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Encham as suas mentes com isso, alimentem a mente renovada com pensamentos excelentes. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento. O amor ao Senhor por meio de uma mente renovada e alimentada. Bem-aventurados aqueles que não seguem o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore então plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Salmos de número 1. Medita dia e noite, enche a sua mente de pensamentos excelentes. Ama o Senhor de todo o entendimento, com toda a sua mente, e experimenta águas correntes, e acaba dando fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Isso é precioso demais. É poderoso demais. E aí as perguntas fluem. Na batalha pela sua mente, quem é que está vencendo? Na batalha pela mente dos nossos filhos, ou dos seus futuros filhos, quem é que vai vencer? Quem é que está vencendo? Quanto tempo a gente gasta, ou o mundo gasta, enfim, com tanta distração, é YouTube, é Netflix, é Apple TV, é Amazon Prime, agora é Disney Plus, é Facebook, é Instagram, é TikTok, é redes sociais, é aplicativos, games, Playstations. Em comparação ao tempo gasto com a palavra, em comparação ao tempo gasto olhando no olho um do outro e compartilhando do que é bom, do que é puro, do que tem boa fama, do que é verdadeiro, do que é amável, do que é correto. Quem está ganhando? Sejamos sim inconformados, mas que esse inconformismo leve a mudanças.
E a mudança vai vir a partir de uma mente renovada. E a renovação da mente vem pelo conhecimento da palavra de Deus, do caráter de Deus, da revelação de Deus, que é o dunamis de Deus, o poder de Deus. Então eu vou ler novamente os textos que nós lemos no início. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Todo o que nega o Filho não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem o Pai. Mas Mateus 7:21, Jesus o Senhor nos diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Confesso com a boca, confesso publicamente, mas nem todo mundo que confessa entra no reino dos céus. O mestre John Stott, ele chegou a dizer que se nós tivéssemos que resumir o Evangelho em uma só frase, né, que a versão mais abreviada possível do Evangelho é essa frase. E a frase é: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é o Senhor. É isso que a Bíblia, é isso que o Evangelho busca revelar para a humanidade, que Jesus é o Senhor. E é sobre esse termo, Senhor, que eu quero passar alguns momentos, alguns instantes com os irmãos. Nós vamos buscar a renovação da nossa mente, para que haja transformação. Se você confessar com a boca que Jesus é o Senhor, será salvo. Eu temo que em alguns ambientes a beleza da salvação tenha sido reduzida a palavras que são repetidas de forma pública, de maneira litúrgica, religiosa, quase que supersticiosa em alguns ambientes. A impressão é que a salvação, a beleza da salvação foi reduzida a uma simples declaração falada. E nós temos o costume de perguntar para as pessoas se elas querem aceitar a Jesus, e nos certificamos de que elas repitam orações que confessem a Jesus como Senhor. Nos certificamos de que elas repitam orações que verbalizem que Jesus é o Senhor. E isso é muito bom. Tá? Isso é muito bom, isso faz parte da nossa experiência, da nossa vivência cristã. Só que o fato é que nós não temos muita afinidade com o termo Senhor. E nós usamos o termo diferentemente de como o termo era usado nos tempos bíblicos. Hoje, especialmente aqui pelo Ocidente, o termo Senhor é usado como um termo honorífico. É um termo de honra, um termo de respeito, de consideração. Para muitos é um ato de gentileza chamar o outro de Senhor, que necessariamente tem algo a dizer acerca da essência da pessoa a quem o termo é dirigido. Por exemplo, as pessoas me chamam de Senhor sem me conhecer. No avião, a aeromoça me chama de Senhor não por causa da minha essência, mas porque é norma da companhia ser cordial. Nós usamos o termo
ao nos dirigirmos a autoridades, né, a governantes, usamos como um título, como reconhecimento, porque é a coisa educada a se fazer. Nós aprendemos desde pequenos. Mas não é dessa forma que a Bíblia nos apresenta a gloriosa pessoa de Cristo Jesus. Jesus não é Senhor da mesma maneira que o diretor da escola é. Jesus não é Senhor da mesma maneira que o policial é. E Jesus não é Senhor da mesma maneira que o dirigente de uma nação é. Nas Escrituras, Ele não é chamado de Senhor como um ato de delicadeza. Não somos chamados a confessá-lo como Senhor por respeito ou educação simplesmente. Não é nesse nível que devemos nos relacionar com o senhorio de Cristo Jesus. Não é nesse nível. E faz muito nós passamos a chamar a geração atual como uma geração que tem aversão a figuras de autoridade. Parece que a coisa vai ficando cada vez pior, né? Como sociedade, não gostamos dessas figuras, né? Existem canções famosas que celebram a rebeldia e a impressão que a gente tem é que por aqui se glorifica, por aqui se aplaude aqueles que desrespeitam figuras de autoridade. Zombar dessas figuras é algo apreciado, divertido, as piadas não acabam, ninguém escapa, né? Pais, anciãos, sogras, professores, padres, pastores, enfim, fazem chacota com todo mundo. Como sociedade, parece que não gostamos de perceber a autoridade no outro. Não gostamos. A não ser que seja em nós. Se a autoridade estiver em nós, aí a coisa muda, né? Porque essa aversão toda, esse desgosto todo existe porque no fundo, nós queremos ser Senhor. Nós queremos. Mas queremos ser Senhor não de forma honrosa, não como um título de decoração simplesmente, não, mas na essência. Queremos ser senhores na essência. Mas que essência é essa? Vejam só, a palavra Senhor, hoje eu vou abusar um pouquinho, tá, do grego, mas o termo Senhor, ou Kurios, no grego, era, por exemplo, a palavra, o termo usado pelos escravos em relação aos seus proprietários. Naqueles tempos, naqueles dias, dizer que fulano era o seu Kurios ou o seu senhor, era dizer que todo o seu ser, que toda a sua história, toda a sua existência, todas as suas vontades, seu descanso, seu trabalho, sua vontade de casar, ter filhos, tudo pertencia a esse fulano, ao Kurios, ao Senhor. E não é dessa maneira que a gente interage com esse termo nos nossos dias, convenhamos. E eu não sei se é por essa falta de entendimento, mas muitas vezes nós vamos perceber pessoas que dizem, que acreditam que Jesus ressuscitou dentre os mortos, né? Confessam que Jesus é o Senhor, mas não mudam de vida. Dizem acreditar, confessam, né, com a boca, verbalizam publicamente que Jesus é o Senhor, mas na vida deles quem manda
são eles mesmos. E como é imprescindível, como é necessário buscá-lo de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Como é vital mergulharmos na palavra e conhecermos toda a palavra. Toda a palavra. Por quê? Por que toda a palavra? Porque toda a palavra é a mensagem toda de Deus. Não um versículo isolado. Não um texto isolado. Que a gente vai escolhendo, a gente vai colecionando. Isso aqui é legal, não, isso aqui é para o outro. Não, isso aqui é bacana, é para mim. Mas toda a palavra contém a mensagem integral da parte de Deus. E sim, é necessário confessar e crer. Sim. Mas é necessário também se arrepender. É necessário abandonar o pecado. É necessário amar ao próximo. É necessário se doar, perdoar para ser perdoado. É necessário guardar a fé, combater o bom combate e por aí vai. Todas essas coisas evidenciam a fé de uma pessoa transformada pelo poder do Evangelho. E algo bastante simples, mas que, não sei, às vezes parece que nem todo mundo vê. Mas a Bíblia, ela foi primeiro escrita para as pessoas da sua própria época. Ou seja, quando os autores inspirados pelo Espírito Santo escreveram os textos bíblicos, as cartas da Bíblia, eles escreveram como quem escreve para pessoas do seu próprio tempo. Por quê? Simples, para que houvesse compreensão. E hoje a gente interpreta tudo isso para trazer então para os nossos dias a aplicabilidade desses textos no nosso dia a dia. E se a gente então não parar para prestar atenção em como eram as coisas na época em que esses livros, em que essas palavras foram escritas, a gente pode perder, a gente pode deixar de perceber algumas coisas, a compreensão original dos textos. Por isso que a gente tem que amar o Senhor de todo entendimento. Isso é estudo, isso é mergulho, isso é dedicação, trabalho árduo, de todo entendimento, todo. Porque, como a gente leu no início, quando a Bíblia ela vai falar para a gente que a confissão pública era e é uma evidência que comprova a nossa fé no Senhor Jesus, é muito importante a gente buscar entender, ir para aquele tempo, ir para aquela época e buscar entender o que isso teria significado para as pessoas daquele tempo. Como assim, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e serás salvo? Mais uma vez, a palavra aqui, Senhor, é a palavra Kyrios. E essa palavra era a palavra usada na época para se referir ao imperador de Roma. Usada para se dirigir ao imperador de quase todo aquele mundo antigo, que era considerado um deus, que era considerado esse governador absoluto, era um semideus. Kyrios, ou Senhor, era o título que pertencia ao imperador de todos que eram subjugados pelo poderoso Império Romano.
ser subjugado, ser dominado, ser submisso ao Império Romano significava lealdade ao Cúrios, significava lealdade ao imperador, significava lealdade ao Senhor. E na época do apóstolo Paulo, o Cúrios, o César de todos, era o temido e sanguinário Nero, que inclusive assassinou o apóstolo Paulo e perseguiu ferozmente os cristãos. Ferozmente. E aí, se pensarmos um pouquinho mais, debaixo desse domínio romano, debaixo dessa opressão do sistema, debaixo dessa escravidão causada por um falso Deus, nesse ambiente, o que é que significaria confessar publicamente que o seu Cúrios, que o seu Senhor não era Nero, mas sim Cristo Jesus? O que significaria isso na época? Quais seriam as consequências possíveis de se confessar publicamente que o seu Senhor não era Nero, e sim Cristo Jesus? Não, esse negócio aí de história, né, de domínio romano, isso está muito distante de mim. Eu não consigo me relacionar com esses dados, com essas informações. Então vamos buscar exemplos dos dias de hoje, contemporâneos, modernos. Imagine que você hoje vivesse ali no Oriente Médio e tivesse como vizinhos membros do ISIS ou do Estado Islâmico. O que seria hoje, nesse ambiente, se levantar e confessar que Jesus é o Senhor? O que isso significaria na época? Quais seriam as consequências possíveis de se confessar publicamente que o seu Cúrios, o seu Senhor era Jesus? O quê? Morte! A consequência possível era a morte. Confessar a Jesus nesse sistema de opressão e perseguição seria uma possível sentença de morte. E o que é que isso significa para nós hoje? O que é que muda? O que muda é que quando a gente reduz a beleza da salvação em simples palavras faladas, apenas palavras confessadas, que não expressam de verdade o que está lá dentro, sabe? Não é que exista algo de errado na confissão, mas precisa ser uma confissão daquilo que é real dentro deles, dentro das pessoas. Quando a gente reduz a salvação em simples palavras, a gente pode estar levando alguns, ou não sei, talvez muitos, a uma vida de engano. Porque não era a confissão pública a prova da fé ou a evidência. A prova da fé não eram palavras apenas, uma frase que é repetida. A prova da fé era a disposição de perder tudo ao confessar que o seu Senhor, que o seu dono, aquele que tinha um dizer sobre se você morria ou vivia, era de fato Cristo Jesus. A evidência da fé era colocar tudo em risco, porque Jesus é o Senhor. A prova da fé era uma confissão feita através da vida, e não apenas através de palavras.
Por isso, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que me honra com palavras, nem todo aquele que me reconhece como Senhor herdará a vida, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mas apenas aqueles que se relacionam com Ele como se Ele de fato fosse o Senhor. Porque se você de fato confessa a Jesus como seu Senhor, não será apenas a sua boca que irá confessá-lo, mas toda a sua vida, todas as suas escolhas, a sua integridade, os seus planos, todo o seu trabalho, projetos, confessará que o seu Curios, que o seu Senhor não é a sua vontade. Tudo vai confessar que o seu Senhor não é a sua ambição, que o seu Senhor não é a vida fácil, a vida boa, que o seu Senhor não é você mesmo, você mesma, mas que o seu Curios, o seu dono, tudo em você haverá de declarar que o seu dono é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus encarnado, Criador dos céus e da terra, vencedor sobre a morte, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, de eternidade em eternidade. Curve a sua cabeça. E ouse olhar para o Senhor. Não se engane. Muito mais do que as suas palavras, as suas escolhas confessam quem o seu Senhor é. Quando você escolhe a verdade e não a vida enganosa, você está confessando que Jesus é o Senhor. Quando você escolhe trilhar o caminho santo e árduo e não o caminho tortuoso e fácil, você está declarando, confessando que Jesus é o Senhor. Quando você é generoso, quando você empresta uma mão amiga, quando você ama a sua esposa, quando você honra o seu marido, quando você honra os seus pais, você está confessando que Jesus é o Senhor. E quando você se percebe em outros caminhos, mas ouve a voz do Pai e volta. Quando você se arrepende, você está confessando que Jesus é o Senhor.
Renova as nossas mentes, Senhor. Renova as nossas mentes, Senhor, para que sejamos transformados de glória em glória, de glória em glória, por meio da renovação das nossas mentes, que as nossas mentes gritem: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Seja feita a tua vontade, e não a minha, não as nossas. Tu és o Senhor. Que as nossas vidas confessem que Jesus é o Senhor. Mas Jesus não é um déspota. Ele não é um tirano que rege, governa por meio do medo. Sim, Ele é eterno, Ele é glorioso, majestoso, santo, santo, santo. Mas é todo gracioso, é todo bondoso, todo misericordioso, todo amoroso. Mas é o Senhor. Que a sua vida, que a minha vida, seja uma confissão. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor.